Na Mata Atlântica fechada, prossegue a busca por reforços no Botafogo. Cadê? A gente vai ter que achar. Não é possível. Não é possível que não tenha reforço pro Botafogo. Não é possível. Vamos procurar. Vambora. Vambora. Ah, tô vendo alguma coisa ali. Tô vendo alguma coisa ali. Me parece. Meu Deus, é uma casa ucraniana. É uma casa ucraniana. Alguma dica? É uma pista. Uma pista. Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição. Friaca danada aqui, mas a gente trazendo informação para você. Marlon Gomes, joia da base do Vasco, 21 anos, Vasco vendeu no final da temporada passada, vendeu bem, né? Era o único jogador que se destacava naquele time horrendo do Vasco, né? Mas não conseguiu se desenvolver muito porque o time do Vasco era muito ruim. E mesmo assim o Marlon Gomes aparecia ali como uma figura diferenciada, né? Mas não dava para ver muita coisa. Agora, jogando no Shakhtar, o Marlon Gomes se desenvolveu mais. O Marlon Gomes teve participações importantes em gols nessa temporada, em 19 jogos. Tem 3 assistências diretas para gol. Estudando um pouquinho mais, né, sobre como está a temporada do Marlon Gomes, é um jogador muito bem cotado, muito querido no elenco, a imprensa elogia muito, sem contar que é um jogador com passagens frequentes por seleção de base, né? Tem 21 anos, um jogador que se encaixa no modus operandi de contratação do John Textor, da Eagle Football, um jogador com potencial absurdo de desenvolvimento, que está rendendo no Shakhtar e rendeu no Vasco, não dá para dizer que não rendeu, e que, jogando ao lado de jogadores de alto nível, pode realmente ser um jogador muito acima da média. Então, Marlon Gomes é a bola da vez no Botafogo. O que está acontecendo nesse momento? O Botafogo, da mesma forma que fez com Bitelo, Muniain, está buscando fazer com o Almiron, quer se acertar primeiro com o jogador. Então, o Botafogo, em conversas com representantes do Marlon Gomes, quer buscar o ok do Marlon, do staff, para depois conversar com a equipe ucraniana. Excelente reforço. Se a gente perdeu, por exemplo, o Tietê, por conta do fim de contrato, o Marlon Gomes é um jogador que vem com um potencial muito maior do que o Tietê, que já veio numa outra fase, né? O Tietê veio, não vou dizer que veio velho, nada disso, né? Mas veio mais experimentado para dar casca ao time de 2022. Era um jogador vencedor, um jogador rodado para dar casca. O Marlon Gomes é um jogador para elevar tecnicamente o meio-campo do Botafogo. E aí você ter Marlon Gomes, Marlon Freitas, Alan, Gregory, realmente o nível técnico da nossa volância ali, de jogadores, segundo jogador de meio campo, primeiro jogador de meio campo, fica muito elevado. Então, excelente nome o Marlon Gomes, que realmente, se fechar, se vier, vai ser uma contratação daquelas que vai incomodar e muito os vascaínos. Se em 2024 a gente incomodou os tricolores, né, pegando os meninos de Xerém e transformando em homens de General Severiano, vai ser a mesma coisa com os jogadores da base do Vasco. É porque os jogadores da base do Vasco não vinham rendendo muito, né? Mas o Marlon Gomes foi realmente a flor no meio do deserto. Conseguiu, naquele time horroroso que lutou contra rebaixamento em 2023, conseguiu ser um jogador de destaque. E aí fica a expectativa. O Botafogo acertando-se com o Marlon, acredito que seja um jogador que venha, não posso dizer para ser titular, mas o Botafogo está contratando jogadores para repor os suplentes. E repor os suplentes no lugar do Danilo, do Tietê, você pegar jogadores do nível do Marlon Gomes, com 21 anos, potencial absurdo de seleção brasileira. E vamos falar que é a linguagem do John Textor, né? Que a gente também não é bobo. Potencial absurdo de revenda. De revenda, porque independentemente do valor que o Botafogo pagar, vai vender por muito mais,
eu acho que vai ser uma grande contratação. E aí, como eu falei para vocês lá no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol. Você ainda não segue o Dois Toques? Siga lá, gente, estamos pertinho dos 40 mil inscritos. Dois Toques, a Casa do Futebol, digita aí, se inscreve lá. Eu falei do modus operandi do Botafogo, que tem muito torcedor que já tá também enchendo o saco, né? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar, não vou mais seguir. É uma escolha sua, é um problema seu, né? Aliás, tem muita gente que consegue perturbar a nossa paciência, mesmo ganhando um Brasileiro e uma Libertadores. É a galera falando mal do Botafogo o tempo inteiro. Eu não sei se é botafoguense, não é possível. Acabamos de passar o Natal, a pessoa já está amargurada, já está amarga. Por favor. E aí, ó, tem muita gente enchendo a paciência. Meu Deus, o Botafogo vai acabar. E o Botafogo vai ser desmanchado. Vai ser uma vergonha. Acho que vocês não estão preparados. Não é possível. Não estão preparados para esse Botafogo. Tá acostumado ainda com aquele antigo e parece querer aquele antigo. Larga disso, vira a chave, pô. Nenhuma Libertadores é capaz de fazer essa galera virar a chave. Torcedor chato. Olha só, o que aconteceu de 2022 para 23 e de 23 para 24 é o que vai acontecer de 2024 para 2025. Em dezembro de 2022, o Botafogo cuidou das dispensas e das renovações. Foi isso. Que jogador vai permanecer? Quem é que vai para a barca? Isso que aconteceu. Em dezembro de 2023, a mesma coisa, não trouxemos jogador nenhum. Nós dispensamos aqueles que não tinham como ficar e permanecemos com aqueles que tinham que ficar, que tinham contrato, enfim. O Botafogo fez isso. E aí em janeiro, fevereiro de 2023, o Botafogo fez contratações. Depois na segunda janela fez mais. E aí em janeiro, fevereiro de 2024, o Botafogo fez contratações. Então, janeiro e fevereiro, mas principalmente janeiro de 2024, o Botafogo vai anunciar contratações. Em 2024, esse ano, nós fizemos 5 contratações em janeiro. Em dezembro, não fizemos, mas 5 logo em janeiro. E 5 importantes. Estou falando do Alexander Barbosa, estou falando do John, estou falando do Savarino. 5 contratações importantes. Depois veio Gregory, Luiz Henrique, dia 1º de fevereiro. Então, assim, torcedor botafoguense, calma. Eu sei que a maioria tá na normalidade, né? Tá curtindo o momento, tá espezinhando aí, claro, na amizade, né? Na zoeira e tal, dos rivais. E tá aguardando, pô. Tá aguardando. Parece que o torcedor é o especialista. O corneteiro sabe de tudo e o John Texton não sabe nada, é um fracassado. O pessoal que está lá na gestão do Botafogo, campeão de Libertadores e Brasileiro, não sabem nada, né? Tem que aprender com a galera corneteira. Pelo amor de Deus, para com essa chatice. Então, ó, muita calma nessa hora. Mais um nome aí, o Wellington Arruda, jornalista Wellington Arruda, tinha falado lá no Panorama Botafoguense que o Botafogo estava buscando um atleta ali para a mesma posição do Marlon Freitas, tá? E aí, antes que você se desespere, o Marlon Freitas vai embora? Não. Mas o Botafogo está buscando, obviamente, jogadores para ter o mesmo nível, né? Então, o Marlon Gomes é o nome pretendido aí pela diretoria do Botafogo, tá certo? Agora a gente vai para a série Heróis de 2024, hoje com Palanca Negra Bastos. Bom, meus amigos, Kissanga Bastos chegou ao Botafogo na segunda janela de transferências de 2023. Mas foi uma daquelas lembranças amargas que a gente prefere não ter, né? Bastos entrou numa partida contra o Santos e em cima dele foi o gol de empate da equipe santista e dali traumas atrás de traumas, fracassos atrás de fracassos. O Bastos faz parte, em 2023, do mesmo bojo de Danilo, Marlon Freitas, Tietê, Tiquinho, todo mundo quase, né? Daquela lembrança que a gente não quer ter. Mas 2024 foi diferente para o zagueiro angolano. O Bastos, ao todo, teve 32 partidas e 3 gols marcados. Importantes gols marcados. Mas vale dizer que Bastos começou a temporada não como titular do Thiago Nunes. O Lucas Alter
e o Alexander Barbosa formavam a zaga titular no início do trabalho do Thiago Nunes. O Fábio Matias, que foi o interino, manteve essa dupla e o Bastos teve que, de grão em grão, passo a passo, mostrar o seu valor. Um zagueiro com experiência no futebol europeu, Lazio, teve que mostrar a sua qualidade com humildade, sem passar por cima de ninguém, aproveitava suspensões, lesões. Chegou o momento, fez a dupla com o Lucas Alter na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, em que a gente perdeu por 3-2, e aos poucos foi montando a dupla com o Alexander Barbosa. Barbosa vinha errando, cometendo algumas gafes, Bastos também cometia seus erros. Quando os dois se encontraram, foi o casamento perfeito. Alexander Barbosa e Kisanga Bastos formaram a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E vale dizer que o último jogo em que Bastos, ao lado do Barbosa, levou gol, a zaga do Botafogo foi vazada, foi nas oitavas de final da Libertadores da América, naquele 2-2 contra o Palmeiras. Teve também 2-1 em cima do Corinthians, mas foi um gol de pênalti, não foi um gol com erros defensivos. Gol com bola rolando no jogo foi aquele do Corinthians 2-1, que foi uma bola parada, e no mais, não teve gol. Alexander Barbosa e Bastos juntos, desde o início, não tomaram mais gols. E aí, Bastos, com toda a sua classe, a sua elegância, afora ter composto ali uma dupla de zaga muito interessante com o Alexander Barbosa, ainda ia ao ataque para fazer gols importantes. Fez o gol da vitória contra o Fluminense no Clássico Vovô no Newton Santos por 1-0. Camisa número 15, ele subiu muito, ele subiu bem, o cruzamento do Daniel Soares foi perfeito. Fez gol no Clássico contra o Vasco, 1-1. Jogadinha ensaiada, uma jogadinha curva, na marca do pênalti do Bastos, olha o Bastos, olha o Bastos. E fez gol no último segundo, aos 53 do segundo tempo, num jogo evitando a derrota do Botafogo no Newton Santos para o Atlético Paranaense, um jogo que fez com que o Botafogo se mantivesse na liderança do Campeonato Brasileiro. No mais, muita garra, muita classe, muita vontade, convocações para a seleção angolana e um episódio surpreendente. Jogando por Angola, como a sua seleção já estava classificada para a disputa da Copa das Nações Africanas, Bastos pede para não jogar a última partida, conhecendo talvez o seu corpo, já entendendo que estava no limite, queria jogar no Botafogo, queria ajudar o Botafogo. Voltou, ajudou e muito. Contra o Palmeiras, fazendo uma partida nível Bastos, ele se machuca aos 10 minutos. Ao cortar uma bola, Bastos sofre uma lesão. A partir dali, infelizmente, não vai mais atuar. Vê Adrielson formar a zaga com Alexander Barbosa. Mas seria muito injusto dizer que Bastos, com todo o futebol diferenciado que tem, não foi um dos grandes heróis de 2024. Fica aqui a nossa homenagem e a nossa gratidão ao Palanca Negra. Amanhã a gente volta com mais da série Heróis de 2024. Um grande abraço para você, saudações alvinegras, fui!